que eu vou falar agora, você pode achar que isso não é para você, mas pode ter certeza que em algum pontinho da sua vida, algum momento, você vai se encaixar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo e todos vocês que ultimamente eu estou compartilhando todas as informações de anos de tratamento com pessoas e os sinais são muito parecidos. E uma das coisas que a gente pode identificar, eu vou falar hoje para você, para ver se você está entrando dentro desse processo, se você está com um pezinho nele, ou se você já passou por ele e já está saindo. Então, é uma das coisas que acomete o ser humano, porque não ensinaram pra gente como a gente lida com a emoção. Eu sempre falo para meus clientes que a gente tem dois grandes desafios aqui nessa realidade. O primeiro é a mente, a segunda é a emoção. E pode ver que mesmo as pessoas que são batalhadoras, que se dedicaram na vida com toda a garra, que nunca tiveram fraqueza, que são as chamadas guerreiras ou guerreiros, elas, em algum momento da vida delas, elas podem deparar com essa depressão, porque está ligado muito mais com a emoção do que com a mente. A mente ela é o primeiro processo e depois a gente vai para o campo da emoção. Então, alguns sinais que a gente começa a observar nas pessoas que estão dentro desse processo de entrada na depressão, começa com o tipo de situação que ela está vivendo. Se ela está levando a situação muito pesada ou maior do que ela. Normalmente as pessoas tendem a colocar o problema maior do que elas. Então fica aquele monstro enorme, ela se acha pequenininha. Alguns fatores realmente não dependem da gente, né? Algumas situações onde envolve outras pessoas, a gente não vai dar conta de tudo. E é nessa hora que eu ensino as pessoas a entregar, elevar, sair do controle. Porque a maioria das pessoas querem controlar situações ou simplesmente se entrega na tristeza. E essa tristeza, ela começa assim sorrateira, porque a pessoa fica um dia, daqui a pouco ela fica 2, daqui a pouco ela fica uma semana, daqui a pouco ela já está 1 ano e ela não sabe mais o que fazer com aquilo, porque aquilo está tão enraizado dentro dela, começa a ir para um nível celular. E aí começa a gerar todas as doenças. Tudo quanto é doença que a gente pode ver aí hoje é ligado com a emoção. Começa lá, enraiza. Pensamento, sentimento e emoção é energia. E a maioria das pessoas não sabem disso. Tudo é energia, inclusive isso. Então, uma vez que eu tenho uma energia dessa no meu campo, eu preciso tirar ela, eu não posso manter. Então eu posso ficar triste, porque eu tenho um corpo emocional. Eu posso ficar com raiva, eu tenho um corpo emocional. Eu não posso manter isso, eu não posso segurar essa energia. E o que faz segurar? É sempre uma história. Eu estou contando sempre uma história para mim, ou estou sempre contando uma história para alguém, da minha tristeza, da minha história, de algo que alguém fez para mim. Então isso é o que faz a gente muitas vezes começar a entrar dentro de um processo de depressão. Pode ver que uma pessoa que tem um problema, ela começa a não dormir, porque ela fica pensando naquilo, ela fica remoendo. Então ela pensa de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Ela processa tudo aquilo de madrugada. E aí o que vai acontecer? Ela vai gerar um processo de insônia e consequentemente uma depressão, sem saber. E aí a pessoa ela começa a se isolar do mundo. Ela não quer mais ver ninguém, ela não quer mais sair. Ela começa a achar que o mundo tá violento, que o mundo tá ruim, que é melhor ficar em casa. Essas pessoas que estão passando por isso, elas começam a ter esse tipo de comportamento. Elas não querem ver outras pessoas, elas querem ficar sozinhas. Então isso é um indício de que a situação já está num nível crítico. Então é muito importante cuidar. E o que as pessoas fazem normalmente? Elas vão para o médico. E aí se dá remédios. É a pior coisa do mundo, porque daí o corpo vicia naquilo. Então eu tenho muitos clientes que chegam a mim para tirar os remédios. Mas ali já se criou tanta história naquela cabeça e tanto sentimento que muitas vezes numa sessão não é necessária, não dá para tirar, não é suficiente. Então é preciso fazer todo
tempo para que a gente volte a pessoa para dentro e comece a olhar as histórias que ela está contando e fazer uma ressignificação. Seria uma mudança dentro dos paradigmas mentais da pessoa. E eu tenho alguns processos energéticos, técnicas, que ajudam também a fazer essa liberação. Então, eu gostaria que você que está me ouvindo, se você faz parte desse grupo de pessoas, primeira coisa, né, se apega com Deus, porque nessa hora é uma hora muito importante para a gente aumentar a nossa fé. Porque se a gente eleva, né, para o alto, aquilo que está muito pesado nas nossas costas, a vida fica um pouco mais leve. Então a gente fala assim, entrega para Deus. Olha que lindo, os passarinhos estão na árvore. Na árvore cantando, né? Olha que bom. Então felizes. Inclusive, como é que a gente reverte isso, né? Trazendo a alegria, trazendo a felicidade. Essas pessoas, elas normalmente gostam de cinza, elas não cantam, elas querem ficar quietinhas, elas não querem ver ninguém. Isso é muito ruim, né? Dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Que está ligado com a Pande. Então, esse processo, eu não posso falar aqui, esse processo ajudaram muitas pessoas a entrar rapidamente em depressão, porque elas tiveram que se isolar. E muita gente morava sozinha e não sabia lidar com elas mesmas, com as emoções delas que estavam lá enraizadas. Então, tive procura de muitas pessoas para ajudar dentro desse processo de tirar um pouco desses pontos de vista sobre elas mesmas, sobre a vida, sobre o passado dela, ajustar o passado. E uma das coisas que eu também vejo dentro dessas pessoas, além delas não gostar de cantar, dançar e querer se isolar, elas começam a gostar de cores fechadas, preto, cinza, escuro, elas querem ficar no escuro, então elas não gostam da luz do sol. É muito importante, se você está dentro desse processo, ir caminhar, se movimentar, tomar um sol, olhar para o alto, agradecer. Inclusive é um exercício fantástico que eu vou deixar para vocês aqui agora. Todos os dias, sem exceção, ouse agradecer. Eu falo ouse porque muitas vezes a gente acha que isso é tudo normal, né? A pessoa que está dentro desse processo, ela acha assim, minha vida está uma droga, eu vou agradecer o quê? Mas se você não começar a fazer esse processo, vai ficar muito na mente e na emoção. Para sair da mente, a gente precisa fazer práticas de agradecimentos. Então, faça como um hábito seu, de dia, agradecer a hora que você acorda, porque se você já acordou, já é um milagre. Muitas pessoas nem acordam. E à noite também, faça isso, agradeça. Tá ruim o negócio? Como pode melhorar? Isso é uma ferramenta que eu indico para todos os meus clientes fazerem sempre. Tá ruim? Como pode melhorar? Está bom? Como pode melhorar? Porque sempre vai poder subir mais ainda esse processo. Então, é uma ferramenta energética que eu trouxe da Access Consciousness, que é muito eficaz desde que seja usada. Porque as pessoas, muitos alunos meus, elas conhecem essa ferramenta, mas elas não usam, então não adianta nada. Eu sou uma praticante, eu falo porque eu faço o que eu falo. Eu não simplesmente invento, olha, faz isso daí, tá? Mas eu não faço. Aí não tem sentido. Eu tenho essa convicção de que as coisas funcionam porque eu já usei. Então essa é uma prática. E a última prática que eu deixo para vocês é a Ho'oponopono. Porque a gente entrou dentro de um processo muito grande de julgamento. Julgar os outros, julgar a si mesmo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está separando. E a separação nos faz ser a nossa pior versão. Então nós temos a melhor versão. E é muito importante que todos saibam disso. A gente pode viver a melhor versão nessa realidade. Não precisa nascer de novo, não. Só tem que tirar os lixinhos, só tem que limpar. Limpar, fazer as pazes com o passado, cuidar da sua criança ferida está lá pedindo a sua atenção. Então a gente tem que viver a criança. Mas trazer a criança para dentro de nós saudável não é ser a criança o tempo todo. É ser o adulto, mas com a sua criança do ladinho, né? Caminhando feliz, porque se a sua criança estiver mal, o seu adulto também vai ficar mal. Então, dentro desse trabalho, eu já fiz muitos encontros para que a gente pudesse curar a criança ferida. Eu trabalho com isso dentro de terapia também.
E é fundamental a gente fazer essas pazes com o nosso passado, principalmente ajustar a história com a criança. Imagina quantas vezes a gente não apanhou de fazer arte, quantas vezes a gente não ficou sozinho chorando, sem ninguém lá acudir. Muitas vezes os pais saíram, às vezes a gente se sente seguro, abandonado, porque o pai foi embora e não falou tchau, a mãe foi embora e não falou tchau. A criança conta milhões de histórias também. Então imagina o que não tem nesse acervo aqui da nossa história, para a gente poder começar a gerar todos esses problemas do nosso dia a dia. É muita coisa do passado que tem que ajustar. E não é só fazer uma coisa, tem que fazer muitas coisas para poder chegar num nível bom e tranquilo dentro de nós.